Bom dia, meus irmãos, Pai e Senhor, tudo bem? Irmãos, eu venho através desse vídeo aqui porque eu preciso de uma ajudinha dos irmãos, né? Eu tô fazendo faculdade, esse ano eu me formo. A minha faculdade é de recursos humanos. Sim, eu gosto da parte de processo de contratação, seleção, de finanças, né? Então, é uma área que eu busquei aprender um pouco, né? Então, esse semestre, a minha faculdade, ela colocou pra gente um projeto de extensão. Para quem não sabe, o projeto de extensão ele é uma ação prática desenvolvida pela instituição de ensino superior que leva o conhecimento acadêmico para a comunidade externa. Tá? Então aqui a gente vai trocar um pouquinho de conhecimento. O intuito é ajudar a solucionar algum problema na comunidade, né? Assim eu espero conseguir compartilhar com os irmãos e ajudar de certa forma um pouquinho, tá bom? E sim, é obrigatório, eu não tive como fugir, tá bom? Eu tava pensando, como é um projeto que eu preciso fazer para a comunidade, né? Por que não compartilhar, né, com a minha congregação, né? Conversar um pouquinho com os irmãos, assim, trocar um pouquinho, assim, de experiência. Ah, irmã, você pode falar sobre qualquer coisa? Posso, mas eu não vou saber explicar. Então, eu eu vou falar sobre algo que eu gosto, né? E que eu vou conseguir um pouquinho, eu espero, né, explicar para os irmãos. E adivinha o que eu decidi como tema, né, para o meu projeto? Sim, educação financeira. Gente, eu gosto de sobre finanças, né? Não a matemática em número em si, apesar que eu também preciso estudar isso, né? Mas eu gosto de educação financeira. Eu gosto de planejamento. Eu gosto de ter um controle sobre as minhas finanças, sobre as minhas contas, minhas dívidas. Não gosto de ter que bater cabeça porque eu não me programei com aquilo, sabe? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso e porque eu acho que todo mundo, né, todos deveriam ter um conhecimento um pouquinho sobre isso para ter um planejamento, para ter uma melhor qualidade de vida, assim, sabe? Pra gente não precisar bater cabeça com as finanças, tá bom? Então, irmãos, o tema que eu escolhi aqui, né, é educação financeira para todos. O meu público-alvo são vocês, né? O meu objetivo aqui é tentar contribuir de alguma forma para o desenvolvimento financeiro de vocês, auxiliar, né? Orientar os irmãos sobre orçamento, auxiliar no planejamento de metas, sabe? Que vocês possam desenvolver habilidades de gestão, sabe? Que vocês possam ter um controle sobre, sobre as metas, sobre as finanças. Isso é mais simples do que parece, né? É questão de planejamento, é questão de anotações, sabe? Então eu espero que os irmãos consigam compreender, de certa forma, aquilo que eu quero tentar explicar para vocês sobre as finanças, tá bom? Então aqui eu coloquei uma observação, né? A importância da educação financeira para a comunidade, para nós, né, num todo. Com ela podemos ter uma noção básica sobre nossas finanças e como ter uma qualidade de vida melhor, né? O que é educação financeira?
né? Qual que é a definição dela? Ela é uma ferramenta que nos ensina a lidar com o dinheiro de forma inteligente e consciente. Então, ela vai nos ensinar, ela vai nos dar estratégia, né, de como fazer um bom uso, garantindo controle sobre as finanças para realizar sonhos e ter tranquilidade sem viver no aperto. Benefícios que a educação financeira nos permite desfrutar. Melhora a qualidade de vida das pessoas, planejando como gastar melhor o dinheiro e diminuindo as situações que ameaçam a saúde mental. Porque a gente sabe, irmãos, que bem ou mal o dinheiro, né, as finanças influenciam na nossa vida, né? Se você não tem uma finança estável, você acaba perdendo a sua paz. Se você está ali acumulado de dívidas, isso acaba perturbando a nossa mente, né? Então aqui eu trouxe também umas referências bíblicas, tá bom? Para compartilhar com os irmãos. Coloquei aqui Lucas 14, do 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar, né? Este versículo fala sobre a importância de sentar e calcular antes de agir, né? Verificar se a gente tem meios, né? Jesus nos alerta contra começar algo sem poder terminar, o que gera vergonha e zombaria, né? Então, assim, ó, o que quer dizer? Que antes da gente começar algo, a gente precisa se planejar, a gente precisa calcular, né? Para ver se a gente tem meios de começar, né? E terminar, tá bom? Em Provérbios 21 e 20, diz: há tesouros preciosos e azeite na habitação do sábio, mas o homem insensato os devora. O sábio é aquele que guarda e administra bem seus recursos, que planeja e é prudente com as finanças. Já o insensato, ele gasta sem pensar e acaba perdendo tudo. Então, a Bíblia nos traz referência sobre isso também, sobre como administrar, sobre a gente se planejar, sobre a gente ser sábio com as finanças, né? Ser prudente com as nossas contas. Temos como referência também o filho pródigo, que está em Lucas 15, 11 e 32. Ele gastou toda a sua herança, vivendo dissolutamente, sem pensar no futuro, e depois precisou voltar para o pai pedindo ajuda. É uma história clássica sobre consequências e decisões financeiras impulsivas, né? Porque o que ele fez? Ele não administrou a finança dele, a herança dele, né? Ele gastou tudo sem pensar, sem se planejar, sem programar. E teve que retornar para a casa do pai para pedir ajuda, né? Isso pode ocorrer com a gente, irmãos, da gente ter que pedir ajuda, né? Para alguém próximo, para a família, né? Mas é que seja por uma necessidade extrema, né? Porque realmente foi algo que não estava sob nosso controle. Não por imprudência nossa, por não nos planejarmos, né? Em Provérbios 14, 15. O simples crê em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Planejamento e prudência ajudam a reduzir preocupações. Assim temos uma mente mais sadia. Outro benefício é praticar o consumo consciente, né? Onde as pessoas passam a avaliar melhor as suas compras. A gente sabe que às vezes a gente é meio impossível, né? A gente olha assim, quer comprar, né? Quer levar. Evitando desperdício e cuidando do nosso planeta.
Até porque ainda estamos aqui, né? Não fomos arrebatados ainda. Avaliar suas compras, né? Temos a necessidade e temos o desejo, né? Uma necessidade, né? Que é, coloquei aqui, os irmãos, né? Obviamente já sabem. Comida, saúde, moradia. O desejo são luxos, compras impulsivas, né? Isso não quer dizer que a gente não vá poder comprar, né? Um luxo aqui, um luxo ali, sim. Mas vamos priorizar, né, as coisas mais essenciais. Às vezes a gente tem algo que a gente já tem na nossa casa, no nosso guarda-roupa, né? E a gente quer. Lembre-se, irmãos, tudo que é demais é vaidade, tá bom? Às vezes você nem precisa daquilo, mas você tá levando. Então coloque assim, né? Pergunte, isso realmente é necessário agora? Né? Em 1 Timóteo 6:8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tá? Fala sobre o contentamento e moderação no consumo. Comprem, irmãos, o necessário e usem, tá? Usem. Porque às vezes a gente conhece pessoas que compram, às vezes por vício também, tá? Que estejamos vigilantes nisso. E não usam, fica no guarda-roupa, fica na casa, no armário, fica guardado, tá? E se possível, caso não use, caso tenha, doem, né? Façam uma boa ação. Se não quiserem doar, tem uns sites bem bacana também, que é... Um dos nomes é Enjoei. Ali você coloca os seus produtos que você não usa mais, tá bom? E você vende. Assim você tem um dinheirinho também para comprar outras coisas que vocês queiram também. João 6,12. Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Tá? Aqui Jesus fala sobre os pães e peixes, ensinando a não desperdiçar. Vocês viram como Jesus nos ensina bastante também sobre as finanças? Outro benefício é conquistar a sua liberdade financeira. Condições que permitem que as pessoas utilizem sem dinheiro sem preocupações, né? Porque nada melhor é a gente ter a nossa liberdade financeira. Em Provérbios 22:29, a quem diligente é no seu negócio diante dos reis, será posto, e não entre os plebeus. Esse versículo destaca a importância do trabalho duro e da gestão sábia para alcançar prosperidade e reconhecimento, não nos esquecendo de priorizar os valores espirituais. Priorizar os valores espirituais nos ajuda a manter o foco no que realmente importa, reduzindo a ansiedade com o dinheiro e aumentando gratidão pelo que se tem. Aqui eu trouxe como referências esses versículos para os irmãos entenderem, tá? Que Deus nos dá sabedoria sobre nossas finanças também. Eu tenho o costume de eu orar a Deus pedindo sabedoria para administrar bem o meu dinheiro, né? Para que eu não venha gastar com coisas supérfluas, sabe? Mas como fazer na prática? Então aqui eu coloquei cinco tópicos aqui para os irmãos, 5 observações, para os irmãos terem uma noção de como começar, quem ainda já não pratica, né, esse hábito sobre a educação financeira. Primeiro, defina metas financeiras e claras, né? Todo mundo tem uma meta, né? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto. Defina como meta isso. Comece a se programar, se planejar. Fazer um orçamento, buscar, sabe? Os valores, as parcelas. Fazer um planejamento financeiro, sabe? Um orçamento financeiro, uma reserva para conseguir também, né, obter essa meta. Crie um orçamento. Faça um controle de gastos. Todo mundo deveria fazer isso, tá, irmãos? Um controle de gasto. Tá bom? Porque se você não ter uma planilha, uma tabela com o que você está gastando, você não
você precisa saber aonde que tá indo o seu dinheiro, né? Porque às vezes você só vai comprando aqui, compra ali, compra ali. Eu não faço muito uso de cartão de crédito, né? Então, pra mim fica um pouquinho mais fácil. Não tenho muita compra parcelada, assim, né? Então, mas criar um orçamento, fazer esse controle de gasto é muito importante. Investir sabiamente, eduque-se sobre investimento, pesquise sobre finança, né? Ai, mas parece ser tão chato. Eu não posso falar isso, eu gosto, né? Mas é importante saber um pouquinho, né? Ah, eu não quero saber sobre matemática. Não é sobre matemática, é sobre o seu dinheiro, é sobre as suas finanças, tá bom? Então faça um pouquinho de pesquisa, lê um livro, alguma coisa, vai no site, sabe? Pergunta pra IA que para ela te explicar um pouquinho sobre isso, sabe? É interessante. Pague dívidas. Priorize as de juros altos. Porque se você for pagando as outras, não que você não deva pagar, você tem que pagar também, tá? Mas as de juro alto é juro sobre juro. Juro composto, juro equivalente, sabe? Então aquilo vai se acumulando, depois fica mais difícil ainda de conseguir pagar, tá bom, irmãos? Se possível, evitem, tá? Pesquisem muito sobre juros, tá? Pesquisem, porque muitas das vezes vocês vão nas lojas que para comprar algo parcelado e eles fazem assim, 24 vezes de um valorzinho bem baixinho, mas o juro é altíssimo. Então, pesquise bastante sobre juros quando vocês for comprar. Façam na calculadora mesmo de vocês ali. Tentem fazer em menos parcela. Claro que vai dar um valor maior para você pagar, mas as parcelas são menores. E quanto menor as parcelas, menor é os juros, tá bom? Aumente a renda. Busque conhecimento, novas habilidades, negócios paralelos, né? Porque se tem uma coisa que ninguém consegue nos roubar é o conhecimento, né? Então, buscar um conhecimento não vai te prejudicar em nada, só vai te ajudar, né? Às vezes tem algo que você já trabalha e você quer aprimorar porque só aquele salário não está sendo suficiente. Então, busque conhecimento. O que mais eu posso aprimorar para mim aumentar a minha renda, né? Orçamento pessoal. Adivinha quem eu usei como referência? Euzinha. Até coloquei aqui, ó, meu exemplo como referência para mim não esquecer. Gestão de dívidas. Prioridades. Eu fiz aqui, eu coloquei para os irmãos e depois eu vou mostrar uma tabelinha que eu fiz para vocês, tá bom? Coloquei aqui. Dízimo, missão, cartão de crédito, porque o cartão de crédito a gente sabe que tem juros mais alto. Parcela da minha moto, porque ela é um financiamento com um banco e tem juros também. A minha faculdade, porque é um investimento importante para o meu futuro. Coloquei a minha tabelinha aqui, ó, um exemplo de tabela. Eu não sei fazer uma tabela. Aqui tá minha tabela. Simples, não usei computador, não usei notebook, eu não usei nada. Só um caderno, uma caneta e as minhas dívidas como exemplo. Então aqui eu especifiquei, irmãos. Aqui eu sei quanto que eu gasto. Aqui eu sei quanto que eu posso gastar, né? Quem é assalariado, quem é CLT, precisa ter noção do que pode e não pode comprar, né? Precisa ter noção da onde que tá indo o seu dinheiro. Porque isso pode te frustrar também, tá bom? Quando você não sabe. Porque se você tá trabalhando, né? Você trabalha o mês inteirinho para você receber um salário, né? Um valor simbólico, você precisa se planejar com as suas contas, com as suas finanças, porque senão pode ocorrer de você não conseguir dar conta de pagar tudo, porque você não se planejou, não se programou, você não anotou suas contas. Se você não anota, você pode acabar esquecendo de pagar alguém e a pessoa vir te cobrar e você ter esquecido, eu não anotei.
E de certa forma você vai se sentir envergonhado por ter esquecido, né? Às vezes não foi nem por maldade, mas pelo esquecimento mesmo, a correria do dia a dia. E às vezes você gastou além daquilo que você poderia, além daquilo que você vai receber, né? Isso vai te frustrar, porque você vai pensar, bah, eu trabalhei e não consegui comprar tal coisa, trabalhei e não consegui pagar tal coisa, e assim por diante. Então, tenham como hábito fazer uma tabelinha, tá bom? Das suas finanças, das suas dívidas. Coloque, especifique as suas metas. Eu quero fazer uma viagem. O que eu vou precisar para mim conseguir fazer essa viagem? Um orçamento, um planejamento, né? Coloque ali, especifica, né? Para onde você quer ir. Se é mais longe, quanto que vai ser a passagem, tá bom? Quantos dias eu vou ficar lá? Ah, 3 dias, 4 dias. Quanto que eu vou gastar? Pesquise sobre o local também, sobre o ambiente também, tá bom? Se é muito caro, entendeu? Quanto que custa lá, né? Para você ficar esses 4 dias, quanto que você vai gastar em relação à comida, em gasolina, em hospedagem. Isso tudo vocês têm que se programar, se planejar também, né? E não só em viagem, mas se você quiser comprar um carro, quanto tempo você levaria para você, se eles te pedissem uma entrada, né? Você tem que ver, quanto tempo eu vou levar para juntar esse dinheiro, né? Quanto que eu preciso guardar para mim conseguir esse dinheiro. Então, se vocês pesquisar, tem uns aplicativos bem legal sobre cofrinho, né? Sobre investimento, sobre poupança, que ajuda você, todo mês eu tirar um pouquinho aqui, ou tem uns investimentos que você faz por semana, né? Para quem trabalha como assalariado, né, que recebe mensal é mais difícil, então teria que ser por mês, né? Então aqui, irmãos, eu coloquei assim, ó, o exemplo aqui da minha tabelinha, meu dízimo, né, que é a minha prioridade, tá? Que sirva como incentivo também para os irmãos dizimarem, né? Porque a gente deve devolver, né, aquilo que é do Senhor. E se eu tenho o que eu tenho, se eu consigo, né, o que eu consigo é graças a Ele, né? Ele que me dá sabedoria, que me dá orientação, que me dá o discernimento para que eu possa administrar bem a minha finança, né, o meu dinheiro. Ele que alimenta o meu sonho das minhas metas, né, e que me ajuda a realizá-las, tá bom? Tenho na minha tabelinha também a minha contribuição da minha missão, né, que foi é um propósito de casal, né, que eu e o Samuel a gente tá fazendo. Tenho na minha tabelinha o meu cartão de crédito, né? Ele não é muito alto, mas tem juros, né? E se eu não pagar ele em dia, é juros sobre juros, né? Tem juros compostos, equivalente e assim por diante. Então, se eu não me programar com ele também, depois eu me empenho. Tenho a minha moto, né? Que é o meu veículo que eu uso, né? Para trabalhar, para fazer minhas correrias. Então, ela tá na minha tabelinha também como uma das prioridades. A minha faculdade, que como eu já mencionei ali, né? Ela para mim é um investimento importante, né? Porque se trata do meu futuro, né? Aí eu tenho aqui outras continhas minhas, outras pendências minha, né? Que eu anoto tudo, tá? Isso aqui não tá aqui só porque eu tô apresentando para os irmãos como estrutura do meu projeto, não, irmãos. Isso aqui é um hábito meu, tá? Que eu já tenho um tempinho, tá bom? Tem aqui conta de celular, perfume, que sim, né? A gente tem alguns gastos que também a gente precisa ter, né? Mercado. Como eu falei pros irmãos aqui que essa tabela minha não é só para o projeto, tá bom? Eu vou mostrar outra coisa pros irmãos. Para os irmãos terem uma noção, tá? Esse é um caderninho aqui, coitadinho, ele já tá bem veinho, né? Mas aqui eu tenho várias coisas anotadas nele, tá bom?
Tenho os meus compromissos, tenho minhas contas, tá? Pra não dizer, ó, aqui os irmãos, como os irmãos podem ver, ó. Esse que tá arriscado aqui, que tá essa bagunça aqui, era pendência minha que foi parcelado e eu já quitei, então eu já fui tirando, tá bom? Aqui também, tá? Essa maior que eu tenho aqui, ó, é a parcela só da minha moto, então aqui tem Deus a primeira parcela até o restante, aí acabou a folha, eu tive que iniciar num caderno novo, né? Que o meu marido me deu uma agenda. Então eu comecei na minha agenda nova. Irmãos, como eu falei pros irmãos aqui, ó, isso aqui foi em 2024. Aqui tá escrito assim, ó, metas 2024. Essa era a segunda meta minha. A minha primeira meta foi minha moto que eu coloquei aqui em 2024. E eu consegui. E a segunda meta minha é... Eu não tinha terminado meus estudos, né? Então, eu queria concluir isso, né? Terminar o meu ensino médio. E como os irmãos podem ver, aqui estou eu, né? Aqui tem a minha terceira meta, que era a minha habilitação, que eu também consegui. Tem outras metas aqui, ó, mas é para os irmãos ver que tudo é um planejamento, tudo é uma programação. Tudo a gente tem que buscar correr atrás, sabe? Aqui é do ano passado também, que é as parcelas da minha faculdade, tá? Outras contas. Então, para vocês verem, ó, aqui eu quero mostrar para os irmãos, ó, julho, setembro, outubro, novembro, que eu não tenho a minha tabelinha ali só porque eu fiz o projeto, não. É porque realmente eu uso, eu faço. Então, por isso que eu falo pra vocês que eu gosto de finanças. Eu gosto de ter controle sobre as minhas finanças, sobre as minhas dívidas. E graças a Deus, Deus me deu um marido que também é assim, porque ele também tem o caderno dele. E não é porque eu faço isso, eu tenho o hábito disso, ou porque ele já tinha um hábito e eu peguei também, não. Ambos tinham o mesmo hábito já. Quero deixar um versículo aqui para refletir. Lucas 16:11. Pois se não sois fiéis no uso das riquezas injustas, quem vos confiará o que é verdadeiro? Se você não consegue gerir bem o dinheiro, algo material, como vai gerir coisas mais valiosas? Espiritual, relacionamento, missão. Se você não é fiel com o pouco, talvez não esteja pronto para o muito. Ore a Deus por sabedoria, peça a Ele ajuda para administrar as suas finanças. Como eu já mencionei, eu faço isso, eu oro para Deus me orientar, para Ele me dar sabedoria para me administrar bem o meu dinheiro, administrar bem os meus dias, para que eu viva de forma com o querer dele, para que eu faça bom uso também dos meus dias, que eu não fique só patinando, sabe? Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e a inteligência. Então, sim, se você pedir, Ele vai dar sabedoria e o conhecimento para vocês. Mas a gente tem que buscar o conhecimento também, tá bom? Tiago 1:6. Se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado, né? Foi o que eu disse. Se pedir, Ele dará sabedoria para os irmãos, tá bom? Eu queria ter feito um vídeo um pouquinho mais curto, mas esse foi o tempo que eu consegui falar. Espero que os irmãos compreendam o intuito do meu projeto aqui, tá bom? Sobre educação financeira, né? Poder auxiliar um pouquinho, incentivar os irmãos a buscar um pouquinho de conhecimento em relação a isso. Parece um pouquinho chato, mas é bem interessante, tá bom? E quando você começa a criar o hábito, né, de criar um orçamento, de criar uma estratégia, um planejamento financeiro,
Os irmãos vão ver como vai facilitar bastante a vida dos irmãos, tá bom? E vai ajudar bastante também a concluir aquele sonho, aquela meta, né? Porque daí às vezes vocês estão gastando assim. Se você sabe para onde está indo o seu dinheiro, você vai saber é, fazer o orçamento, você vai saber aonde diminuir em algo para conquistar outro, tá bom? Se tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar algo, pode perguntar. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou atrás da resposta também, tá bom? E é isso. Eu espero poder ter explicado de uma forma que todos possam compreender, tá bom? Amém.